Agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Nos concedeu mais um dia de trabalho na terra, é escola para as almas no processo de depuração e de crescimento. Pai generoso que caminha com seus filhos, buscando as oportunidades, criando as condições para que se possa abafar os vícios e desenvolver as virtudes, elevando, dando dignidade à condição espiritual. Nesse clima de gratidão, descansando o corpo físico e a nossa alma pulsante possa dilatar-se nesse instante, alcançando na sintonia com os bons espíritos a inspiração, para que possamos aumentar a nossa percepção e a compreensão de cada elemento, de cada princípio da vida. Assim, tomando posição de forma efetiva, poderemos conduzir a nossa existência e nos modelando a lei de causa e efeito através do pensamento, do sentimento, da vontade, possamos construir um destino de mais felicidade para todos, para nós e para aqueles que orbitam ao nosso redor. Agradecemos aos bons espíritos que prepararam este ambiente, trazendo os fluidos positivos, geradores de saúde, de equilíbrio e de paz. Que possamos, através do padrão de vibração elevado, continuar oferecendo condições para que eles atuem, nos passando os seus bons pensamentos, para que possamos de alguma forma criar um ambiente espiritual adequado ao acolhimento das entidades necessitadas, ao seu esclarecimento, e que sob o impulso, o impacto de cada pensamento, de cada palavra emitida, esses irmãos consigam alcançar aquilo que vieram buscar na noite de hoje. Que eles consigam se desprender da materialidade, reconhecendo-se já na dimensão astral, e possam então acompanhar os assistentes espirituais às cidades organizadas, dando continuidade ao aprendizado e ao trabalho que já iniciaram aqui na Terra. Nós queremos pedir a proteção e o amparo de Jesus, nosso Senhor e Mestre, que as suas emanações nos alcancem nesse instante e coroe a nossa noite, para que possamos, depois do trabalho, repousar o corpo físico, para que possamos sentir a satisfação de estarmos buscando o bom caminho e de fazer do seu Evangelho o roteiro seguro para organizar os nossos dias. Então nós queremos agradecer a Jesus, aos Espíritos benfeitores, por tudo que tem feito e por estar nesse instante mais uma vez banhando essa casa de oração nas suas energias sempre tão positivas e transformadoras. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa reinar soberana no coração de cada um e todo este ambiente. Que assim seja. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Hoje nós iniciamos uma série chamada Os Vícios e as Virtudes. É o livro EAD, ainda, o estudo aprofundado de doutrina espírita, já no livro 4,
no módulo 3, o bem e o mal. O roteiro número 1, que é o bem e o mal, ele começa a falar o que alguns filósofos lá no passado caracterizaram, né, definiram como sendo o bem e como sendo o mal. Mas eu vou deixar essa parte, porque o que nos traz aqui, e em especial nos dias de quarta-feira, é extrair o máximo de conhecimento que a doutrina espírita possa nos trazer. E muitos desses filósofos que trouxeram seus conhecimentos em séculos atrás, milênios, depois também vieram beber da fonte do espiritismo e se transformaram alguns pensamentos, algumas falas que eles mesmos semearam na terra. E a doutrina espírita, ela não faz assim, eu acho que o bem é isso, eu acho que o mal é aquilo. Não, ela direciona, ela posiciona. Porque qual que é o objetivo da doutrina espírita? É ajudar o espírito imortal, que somos nós, né? Ajudar o homem a se encaminhar e em busca da redenção. É uma palavra que a gente ouve muito, mas às vezes a gente tem que parar para pensar no seu significado. O que significa a redenção, alcançar a redenção? Redenção lembra render, né? Se render. Às vezes se render lembra acovardar-se, né? Se rendeu porque acovardou-se. Aqui já não. Aqui já é o lado completamente oposto disso. A redenção é quando nós nos rendemos a Deus. E aí então, nos rendendo a Deus, e para isso precisa de muita coragem, porque para viver com Deus e seguir os princípios, né, que Ele espera que nós façamos, para resumir, seguir as leis de Deus em todas as circunstâncias é para homens de muita coragem. Muita coragem. Ter, por exemplo, a paciência, ter a resignação, ter a tolerância, o perdão, é para os gigantes. Durante muito tempo isso foi sinônimo de fraqueza. O homem é um homem fraco, né? Que perdoa as pessoas, não tem coragem de fazer o enfrentamento. E hoje a gente percebe que é exatamente diferente, o oposto. Para a gente seguir o Evangelho, tem que ter muita coragem, tem que ter muita musculatura espiritual para colocar ele em prática. Então, indo direto ao assunto, o que a doutrina, qual é o conceito, o conhecimento espírita sobre o bem e sobre o mal? Os conceitos de bem e de mal existentes nas obras espíritas são muito claros, são de abrangência universal e atemporal. Então, o conhecimento que a doutrina espírita, como ela explica, isso é o bem, isso é o mal, ele serve para todos os países. Ele não serve só para um bairro da cidade de Uchoa, ele não serve só para o estado de São Paulo, ele não serve só para o Brasil, ele serve para todo o planeta e também para todas as dimensões, seja ela física ou espiritual, e atemporal, porque quando o homem ele elabora leis, como é que são feitas as leis aqui na Terra? Desde sempre, um conselho, um grupo de homens, eu estou falando muito homem aqui no sentido humano, né? Pode ser homem e mulher, um conjunto de homens, eles se reúnem, às vezes eles são eleitos na sociedade, na comunidade, às vezes pela idade, nas sociedades que consultavam os anciões, que eram as pessoas de mais idade, e eles estabeleciam um código, um conjunto de regras de bem viver, para que houvesse organização, para que todo mundo soubesse como é que podia fazer, até onde podia ir, que não podia. Então um conjunto de lei, uma legislação humana. Esta é temporal, porque o que era certo em 1900, em 1910 já não era mais, em 1950 já não era mais, porque as leis elas vão
evoluindo, elas vão se atualizando conforme a inteligência do homem. O homem vai adquirindo mais inteligência, vai adquirindo mais recurso, e então ele vai atualizando e vai adequando às necessidades. Uma lei para uma coisa que já não é mais problema, ela não serve mais, ela entra em desuso. Mas surge um novo problema, então surge uma nova necessidade de regrar, de criar regramento, seja no trânsito, seja no pagamento de impostos, seja na organização de filas, no que seja, de som, né? Som, de aparelho de som. Aqui no caso, o conhecimento que vai ser trabalhado sobre o bem e o mal, segundo a doutrina dos espíritos, que observa as leis espirituais, ela é atemporal. Quer dizer, o que é, sempre foi e sempre será. Não tem mudança, não tem modificação. Então é isso que ele quer dizer, que ela tem abrangência universal, é para todos. E atemporal é para sempre. Sempre foi, sempre será. Além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois estão destinados a todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo em que se encontre. E também, quando fala que ela é universal, está falando que serve para todo e qualquer tipo de espírito, não importando qual é a etapa evolutiva onde ele se encontra. É para o espírito imperfeito, é para o espírito bom, é para o espírito puro. Serve para todas essas regras. Deus, então, quando cria essas leis, Ele coloca nela o que Ele é, perfeito, perfeição. Então ela não precisa ser mudada. A lei humana precisa ser mudada, né? Lá na frente, daqui 20 anos, nós vamos descobrir que alguma lei que foi feita agora, nossa, ela não contempla isso, ela deixou alguém de fora. Vamos fazer uma emenda. Nas leis de Deus não tem emenda. Quem tem que se emendar somos nós. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Aí é que está, olha só, o que é o bem? É tudo o que é conforme a lei de Deus. Mas o que é a lei de Deus? Nós não conseguiríamos alcançar o que é essa lei de Deus sozinho. Se ficasse cada um de nós procurando falar, interpretar o que é a lei de Deus, o que ia acontecer? Ia surgir o que surgiu. De novo, um monte de religião, um monte de seita, e cada um vai pensar que é uma coisa diferente. Aí é que entra o papel fundamental de Jesus. Passando pelas fileiras evolutivas, pelas escala evolutiva, quanto mais evoluído é o espírito, maior compreensão ele tem de Deus e das leis de Deus. Então, para que não houvesse erro acerca do que é a lei de Deus, Jesus, o Cristo de Deus, ele vem de uma dimensão espiritual altíssima, e por ser um espírito muito preparado, muito fino, né? A percepção dele, a sintonia com Deus, ele vem e fala: olha, gente, para ninguém ter dúvida, a lei de Deus é essa. E apresentou. Então já não tem mais revelação. A gente está batendo nessa tecla há muito tempo no nosso estudo aqui. Não tem mais revelação. Toda revelação está aqui. Agora é a aplicação da lei que nós temos que fazer. Até João Batista, o homem profetizou. Depois dele, as profecias foram concretizadas na vinda de Jesus. E agora, para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus, tem que seguir Jesus, quer dizer, tem que entendê-lo. E entender praticando, fazendo. Quando o Espírito entendeu a mensagem profunda de Jesus e praticou, ele já está no mundo espiritual, não precisa mais reencarnar. Pelo menos não precisa reencarnar mais nos ciclos dolorosos de prova e expiação. Aí é bom, né? Então, o que é o bem? Tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E como que eu vou saber onde está a lei de Deus? A lei de Deus está gravada na minha consciência. Tá, mas em onde mais está a lei de Deus? Quando a gente quer falar com Deus, o que a gente tem que fazer? Que livro que a gente tem que ler? O Evangelho. O Evangelho. O homem que quer falar com Deus, ele pega e ele lê o Evangelho.
ali ele está falando com Deus. Toda a vontade de Deus está expressa no Evangelho, não tem erro, né? E o mal, o que é o mal? É tudo o que dela se afasta. Se o bem é a conformidade, e o que é conformidade? É o ajustamento, quer dizer, tá? Você vê como que a gente, durante muito tempo, a gente pensa que é uma coisa, é outra, né? Durante muito tempo nós ficamos pensando, nós que eu falo, é a humanidade, é nós que estamos aqui, a humanidade. Ficou pensando que justiça é quando alguém errava, a gente pegava aquela pessoa e prendia, batia, torturava. E hoje, depois de tantos anos e milênios encarnando, né? Nós vamos aprender que justiça é ajustamento, é a gente se ajustar. A roupa, quando ela cabe certinho na gente, ela está justa. E quando nós estamos certinho conforme a lei de Deus, nós estamos ajustados, houve uma justiça. É a mesma coisa da fidelidade. Quantas vezes a gente vê aí nas frases de caminhão: Deus é fiel, só faltava no ser, né? Isso é uma inversão das coisas. Quem tem que ser fiel a Deus? Somos nós. Mas o que é ser fiel? É ter fidelidade. E ter fidelidade a Deus não é falar eu amo Deus, só ficar falando. Ter fidelidade a Deus, de novo, é o ajustamento. Quem me ama, disse Jesus quando ele estava já para desencarnar, quem me ama cumpre os meus mandamentos. Não adianta ficar falando Jesus, né? A gente faz lá umas preces para ver uma sintonia, para uma mudança de ambiente. Eu estava ali conversando no assunto, agora existe, né, uma limitação, um divisor. Agora já vou entrar numa atividade que requer do meu espírito, né? Não é do meu corpo. Então eu vou me acalmar, me aquietar e começar a buscar a ligação com os espíritos que vibram numa vibração mais evoluída, mais elevada. Mas está lá colocado, do começo ao fim do Evangelho. Não é todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor adentrarão no reino dos céus. Quer dizer, não adianta falar que é de uma religião. Eu sou de uma religião. Ter um rótulo. Não é isso que importa. E Jesus deixa claro isso. Se me ama, não é só ficar falando e brigando por causa de mim. Chegar lá na esquina, né, que na minha época deles que eles brigavam, falavam que Jesus era um mendigo, que Jesus era um feiticeiro, que Jesus era um nada, e vai sair no braço lá com o outro porque está falando isso do meu mestre. Ele não quer nada disso. Se me ama, cumpre o meu ensinamento, porque aí é uma maneira de eu continuar vivo e daquele objetivo que me trouxe na terra ser alcançado, porque a vitória de Jesus, os evangélicos não falam muito disso, vai ser o dia do Senhor, o dia da vitória. O dia da vitória de Jesus é quando aqueles que Ele está guiando, que Ele está ensinando, aprender. É igual numa sala de aula. O professor bate para o aluno aprender, busca uma estratégia, busca outra, ensina de um jeito, ensina do outro. Na hora que os alunos aprenderam, ele alcançou objetivos no final do ano. A vitória dele. Foi o dia do professor. O dia do professor, eu consegui, né? Aquilo que me foi entregue, eu consegui alcançar. Esse vai ser o dia do Senhor, o dia que a terra estiver convertida. Converter é mudar, modificar e voltar para a origem que é o Criador, porque todos nós saímos da mão desse Criador. O que é interessante nesse roteiro é que ele divide esse ensinamento do que é o bem e o mal em algumas perguntas. Eu vou ler as perguntas. Para cada pergunta vai ter um tópico que nós vamos falar sem pular nenhuma. Quer dizer, hoje nós não vamos terminar todos. A gente vai conversando sobre esses tópicos. Ele põe assim: por que o bem está relacionado à moral? É uma pergunta. Aí vai ter um monte de colocação para ajudar a gente a entender isso. Outra: por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Muitos espíritas, até espírita fala isso. Por que Deus já não conserta todo mundo e pronto, acabou? Aí acaba a história, né? Aí acaba a história. É necessário para crescer também. Para que haja o crescimento. Aí às vezes a pessoa vai numa região, no mundo espiritual, e vê um monte de espíritos sofrendo,
eles se agrupam, né, pela afinidade, e falam também, por que Jesus já não vem aqui e não resolve tudo isso? Nunca me esqueço do senhor Luiz, quando eu estava conversando, ele estava jogando no nosso carro. E ele falou daquela hora que a mãe foi lá e queria entrar na coisa que ela tinha feito aborto, isso aqui. Eu não, mas que é isso, senhor Luiz? É dentro da religião que eu recordo essa mulher. Aí eu não aceito essas coisas, né? Você fez igual o André Luiz. Ele olhou para mim e falou, você está começando agora, né? Você não está entendendo o que Você fez igual o André Luiz, né? E que é isso? Nós não somos caridosos? Né? Nós não somos da caridade? Por que não? Né? Por que Jesus não vem aqui e já resolve tudo isso daqui, já ilumina essa região, limpa todo esse ambiente, esse ar, põe a mão na cabeça de todos esses espíritos, faz eles virar um espírito puro, pronto, resolve tudo, né? Tem espírito que fala isso e fica inconformado, igual nós, mas tem um motivo e ele vai explicar qual é o motivo, qual é a razão de tudo isso, tem um propósito. Como fazer distinção entre o bem e o mal? Há quem não consiga fazer o bem? Como proceder sempre de acordo com o bem? Não fazer o mal é suficiente para que o espírito possa progredir? O ambiente na qual o espírito renasceu ou vive influencia a prática do bem? O ambiente de vício exerce arrastamento irresistível ao homem? Então, o objetivo desse roteiro, através das colocações e dos exemplos, vai ser dar resposta a essas perguntas, a essas indagações. Vamos começar pelo primeiro. Por que o bem está relacionado à moral? Nós vamos ver aqui logo no começo que essa moral não é a moral que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia. Essa moral aqui é a moral espiritual, é o espírito, né? A moral é a regra de bem proceder, isto é, se distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quando o espírito ele é capaz de fazer de tudo para o bem do próximo, do irmão, esse espírito já está moralizado. Quando o espírito está procurando fazer de tudo para fazer o bem para o próximo, ele está se moralizando, né? Ou então a gente costuma falar na casa espírita, no meio espírita, está se espiritualizando. Está se espiritualizando. Está se moralizando, porque espiritual nós já somos. Nós estamos no corpo, mas não somos espírito. Na verdade, nós estamos nos moralizando. Nós estamos, mais uma vez, nós estamos ganhando força, estrutura para agir de acordo com a lei divina. A lei divina é a natural, é a que é da natureza. Contrariar essa lei é que não é natural, né? A gente ouve muito aqui agora os acontecimentos da Terra. Uma hora as pessoas falam, mas isso está comum. Outros falam, isso está normal. Parece que comum e normal é a mesma coisa. Não é. Comum é porque está acontecendo muito. Normal é que é da natureza. A natureza do espírito é ser bom. Não é ser bobão, é ser bom. É um bobão, não é outra coisa. A natureza do homem é se preocupar com o próximo. Isso é da natureza. Quando ele não está fazendo isso, ele está contrariando a sua natureza. Por isso que ele sofre. Se contrariar a natureza, há o sofrimento. Precisa haver sofrimento? Não. Se o espírito, desde o dia que ele foi criado, ele foi evoluindo, se desenvolvendo e for obediente à lei divina, ele vai crescer em linha reta. Ele não precisa ter sofrimento. Mas se ele contraria o que é da natureza, ele vai sofrer, ele vai trazer o sofrimento. A prática do bem se resume no amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido
só têm sensações. Mais instruídos e purificados têm sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aqui ele colocou numa escada de evolução os atributos que o espírito vai adquirindo conforme ele vai se desenvolvendo. Ele fala assim, na sua origem, quando o espírito foi criado, ele só tem instinto. O instinto é uma força, ela é uma força importante para a sobrevivência. E quando o homem na sua origem só tem instinto, ele está ligado aos comandos divinos. Ele não tem um comando próprio, ele está ligado ao comando divino. Ele não consegue resistir àquela força. Ele não erra, porque está agindo instintivamente. Está agindo de acordo com a natureza. Mas ele também não acerta por mérito próprio. Aí ele vai evoluindo, vai avançando, vai desenvolvendo também, além desse instinto, sensações. Quer dizer, vai aprendendo a sentir o ambiente. E quando ele se corrompe, é quando ele vai dar muito abertura, muito vazão às sensações. Ele vai começar a viciar os seus órgãos, porque vai começar a se apegar demasiadamente às sensações. Vai ficar provocando essas sensações. Nós temos o paladar. O paladar é uma sensação importante. A gente sente o gosto, para que a gente se sinta estimulado a se alimentar, porque na alimentação nós extraímos os nutrientes que mantém conservado o nosso corpo. Mas o homem, ele não se contenta com isso, ele vai provocar a sensação. Aí ele vai buscar as técnicas para aprimorar o vinho, para ele ficar com o paladar mais apurado, os cheiros, combinar os cheiros. Aí vai acometer no excesso. Aí ele não vai. A gente, quando não consegue esse equilíbrio, que é a maioria da humanidade, Ele inverte o papel. Ele não se alimenta mais para viver, ele vive para se alimentar. Todas as espécies de sensações. Depois ele vai desenvolver o sentimento. Olha só, é um caminho, é toda uma jornada, é toda uma peregrinação. Os sentimentos. Pode ser pior que for a criatura, mas ela já tem um sentimento. Às vezes ela tem um sentimento pela prole, pelos filhos. Às vezes ela tem pelos amigos também, por aqueles que estão ao redor. Depois vai ampliando esse sentimento. O ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, não é o amor dos namorados. É o amor, um sentimento que supera tudo isso. O amor que é capaz de renunciar. A pessoa que realmente ama a outra, ela é capaz de sentir felicidade quando a pessoa não está mais com ela. Pode ser, por exemplo, a mãe e o pai, quando o filho não está mais morando com ela. Ela vê o filho progredindo, prosperando, foi morar em outra cidade, está estudando, ele tem amor. Um livro muito bacana para falar disso é o Renúncia. O próprio livro tem o nome, Renúncia. É um romance do Emmanuel com Chico Xavier. Quem já leu? Ele mostra o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Quando a pessoa está numa situação espiritual muito elevadíssima, ela não precisaria mais experimentar o desconforto que está na terra, e assim mesmo ela renuncia àquilo que está fazendo lá, aquela proteção, aquele ambiente espiritual elevado, e vem se sacrificar para poder ajudar alguém a mudar o rumo da sua existência e ganhar como prêmio a ingratidão,
que é uma coisa muito amarga. Muitos poucos conseguem suportar a incompreensão e a ingratidão. Mas quem já está vibrando nesse sentimento do amor é capaz. E faz isso sem o que para nós é assim, mas fez uma força gigantesca, um esforço. Para a pessoa é uma coisa natural, né? Mas o André Luiz, ele fala, um dos livros dele, que a fera lá, a onça, o tigre, pantera, quando está lambendo o seu filhote, já está treinando esse sentimento de amor. É um sentimento de amor que é uma sementinha. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Em todas as etapas ela é importante. E às vezes a gente fica meio chocado com alguns acontecimentos apavorados, porque a gente tem ansiedade que as coisas aconteçam muito rápido, mas é um processo. É um processo. Ele tem um tempo de maturação para acontecer. E como nós somos, por causa do esquecimento das vidas passadas, nós somos limitados a enxergar do berço até o nosso túmulo, e muitas vezes nem do berço ao túmulo, porque a gente não lembra de uma parte da nossa infância, né? A gente lembra o quê? Tem gente que consegue ter lembranças de quando tinha 2 anos de idade, mas a maioria não. A maioria não lembra nem quando tinha 3, nem tinha 4, 5. Porque o espírito, quando ele encarna, ele tem essa fase de infância que é uma proteção para ele, né? É como se fosse um adormecimento. Assim, quando desencarna, tem o torpor, o adormecimento para a preparação para viver numa outra dimensão. E as psicólogas e as pediatras falam que todo o formato do corpo do bebezinho é proposital para atrair a atenção do adulto, para proteger, né? Você vê como que é a natureza? A cabeça é redondinha, o olho é um grandão, tudo para quem está perto ficar encantado e dar a proteção para aquele que está retornando à Terra na encarnação. Atrai o afeto, o carinho. É tudo uma preparação para isso. O bem está relacionado à virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, virtude é um conjunto de atitudes, de comportamentos e de hábitos que a pessoa já conseguiu como aquisição, não só de uma encarnação, né, mas de várias encarnações. Aqui ele citou alguns. Ser bom, o que é ser bom? É fazer tudo que os outros querem? Está colocado no Evangelho que o espírito, que a pessoa, né, tem que se posicionar, ser firme. Sim, sim, não, não. Tem aqui na Terra, quando você fala não para algumas pessoas, ela passa a te odiar. E aí ela passa a querer juntar uma série de outras pessoas que não se simpatizam contigo para provar para os outros que você não é bom mesmo. Mas não é isso que fala o Evangelho. O Evangelho fala de você ser bom. Quem tem que ver isso é Deus, não é o outro homem. É muito contrário, né? É por isso que é difícil a pessoa ela progredir na vida social e conseguir progredir espiritualmente, porque os valores são diferentes. Lembra aquela passagem do Evangelho que fala assim: não procure o aplauso dos homens, porque se você conseguir o aplauso dos homens, você já terá tido a sua recompensa na terra. Isso é muito profundo, a gente precisa parar para analisar o que seja isso. Então eu não posso receber um aplauso de ninguém? Ninguém pode bater palma para mim? Eu sou um artista, eu fiz uma coisa bonita, o povo não pode bater palma de mim? É isso que falou o Evangelho? Não é isso. É pelo tipo da qualidade, a qualidade do conjunto da maioria dos encarnados na Terra. É de espírito imperfeito. E o espírito imperfeito, ele não sabe dar valor naquilo que é espiritual. Se ele está achando que uma pessoa é muito boa, muito importante, é muito esperta, ele está usando critérios muito atrasados espiritualmente, muito materializados.
Então, se o mundo está achando que você é um bobo, que você quem que é aquela pessoa, por estar fazendo a coisa certa, aí é que a gente tem que ficar feliz, porque aí está conseguindo o aplauso do mundo espiritual. E aí a gente pode casar uma outra passagem evangélica que fala: não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é um Deus, mas não é um Deus verdadeiro, é um Deus de ilusão, né? Do politeísmo. É o Deus da luxúria, da materialidade. Como é que eu posso servir na sociedade, ser bem visto numa sociedade que valoriza a vaidade? Vamos ver, vamos fazer algumas comparações. Em 1950 existiu o alfaiate. Ele media o corpo e fazia a roupa para a pessoa de acordo com o corpo dela. Hoje a indústria faz um tipo de roupa para todo mundo, e todo mundo tem que caber dentro dela. Não é verdade? Todo mundo tem que caber dentro daquela roupa. Se você não couber, você está fora. Você não serve, você não vale nada. Então essa sociedade aplaude quem couber naquela roupa, e ela está certa. É isso que ele está falando. O que é de Deus é e sempre foi e sempre será. O que é do homem não. O homem, daqui a pouco ele vai falar assim, toda mulher para ser bonita tem que ter uma cintura de tantos centímetros. Quem não tiver, está fora. E tem quanta gente que não se mata por causa disso. Não estou parecendo que é um exemplo bobo que eu estou falando. Não é não, tem gente que se mata. A gente faz cirurgia, arranca um par de costela para caber dentro de uma roupa dessa. Não é verdade? A gente deixa de comer, desmaia por não comer. Que são as mais pressionadas. Mas não são só elas não. As mocinhas agora estão desenvolvendo a chamada da bulimia, que evolui para a anorexia. Bulimia, a pessoa, ela come, ela se arrepende que ela comeu e começa a pôr o dedo na garganta para provocar o vômito. Chega uma hora que a musculatura do corpo, do estômago, não precisa nem pôr o dedo, ela mesma faz isso, ela contrai e joga a comida. Aí na anorexia ela perde o apetite total. É a sociedade, ela achou bonito, ela achou certo, ela aplaudiu. Aí a que consegue ficar daquele jeito recebe o aplauso. E a espiritualidade, que continua sendo o que era desde 1950, continua sendo agora. Quem tiver o corpo espiritual leve vai para as dimensões espirituais superiores. Quem não tiver, fica chumbado na terra. Quando foi isso daí? Sempre. E até quando será? Até sempre. Desencarnei, tenho um peso espiritual pesado. Não importa se eu fui magérrimo fisicamente, se o povo aqui achava que ser magro era o certo, ou ser gordo, porque teve um período que achava que era ser gordo, né? Ser bronzeado, ou ser mais branquinho, não interessa. Desencarnei, o corpo perispiritual está cheio de densidade, porque o sentimento é cheio de mágoa, de ódio, de rancor. Fica chumbado na terra. O corpo perispiritual é leve, porque eu fiz tudo que eu podia, que estava no meu alcance, né? Tentei levar uma vida, como ele falou aqui, modesta, sóbria, né? Adquirir laborioso, sempre estava procurando trabalhar, nem que fosse através de prece, para fazer o bem para as pessoas. Vai ser coroado. Isso não vai mudar. Não muda. Pode ficar tranquilo, não muda, né? Quer fazer um investimento? Faz este, que não vai mudar. E às vezes a pessoa faz uns investimentos aqui na terra, muda, né? Às vezes o dólar está alto, às vezes está baixo. Aí você aposta no dólar, ele abaixa, você perde. Depois você aposta na arroba do boi, ela cai. Nas ações da Petrobras, ela cai. Aposta nisso aqui, porque senão não vai mudar. Vai passar 10 anos, vai estar falando a mesma coisa aqui. 50 anos vai estar falando a mesma coisa. Na outra encarnação vai estar falando a mesma coisa. Tem que procurar esse tesouro, porque esse tesouro ninguém rouba, ninguém tira. Só vai dar tempo de mais um trechinho, que é: porque existe
o mal no mundo. O mal é necessário? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Quer dizer, os espíritos, todos nós, fomos criados simples, não tínhamos bagagem, não tínhamos conhecimento. Deus deixa o homem mais puro, né? Naquele momento que fomos criados, sem conhecimento, sem bagagem nenhuma, sem talento, sem habilidades, com a capacidade de adquirir esses talentos e habilidades em potencial, mas era puro, não tinha errado ainda, não tinha marcas. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Quer dizer, que o seu espírito, ele vai aproveitando cada encarnação que ele tem para adquirir essas qualidades, o caminho dele na encarnação é mais curto. Mais curto. E às vezes a gente fala assim, aquele espírito, ele sabe, aquela pessoa ela sabe muito, mas muito mesmo, porque é um espírito antigo. Pode ser. O espírito que é muito antigo já teve muita vivência, muita experiência, ele teve muito aprendizado. Mas nem sempre é. Porque você pode pegar dois espíritos que foram criados ao mesmo tempo, e um, porque se esforçou mais, está bem mais avançado. O outro ficou lá repetindo os mesmos erros em várias encarnações, não tem o mesmo conhecimento. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Nesse contexto, recomenda-se também a leitura das perguntas 115, 119 de O Livro dos Espíritos. É o que a gente também vem sempre falando. Um espírito que não encarna, se ele ficasse só no mundo espiritual, ele evoluiria? Ele evolui em ideias. Mas em geral, os espíritos estão sempre junto aos seus iguais. E quando a gente está perto de quem só pensa igual a gente, muito difícil mudar. Muito difícil mudar. E que a gente fica olhando no outro que fala aquilo que a gente quer ouvir, faz só aquilo que a gente gosta, a gente vê um espelho de nós mesmos. Mas quando nós encarnamos na Terra, nós temos que lidar com todas as situações, com os diferentes. Os diferentes. E aí é que está o negócio, aí que pega. Aí que nós vamos ver o quanto que nós somos intolerantes, né? Qualquer coisa que alguém faz diferente, a gente não fala assim, a gente põe a mão assim e fala, que absurdo, né? A gente fala o tempo todo, que absurdo, fazer um negócio desse. Por quê? Porque a gente não fez igual a gente, não pensa igual a gente. E a gente é obrigado a conviver com aquilo lá, né? E mudar, e se transformando, e mudando. Olha que absurdo. Só as coisas que nós fazemos que não é. As coisas que os outros fazem é um absurdo. Se você está no mundo espiritual, todo mundo é igual a você. Se você for um espírito de evolução mediana, todo mundo vai orar, todo mundo ora. Vai lá orar, coisa bonita, gostosa, né? Aí cai aqueles floquinhos de luz. Maravilhosa, é muito bom. Mas é tudo igual. E o aprendizado? Não, o aprendizado é novo. A ideia é nova. Vem espíritos de outras camadas mais avançadas, se materializa ali naquele ambiente, ele passa novas ideias. Mas a gente só vai aprender se a gente sentir, perceber, se a gente trouxe para dentro de nós aquele aprendizado, se nós vier para a Terra encarnar. E nós estamos encarnados. Que beleza, né? É a nossa vez. Vamos fazer acontecer. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Escândalo é o mal. Ele fala assim, Jesus. É necessário que o mal venha. Por que é necessário que o mal venha? Para fora, para o mundo exterior. Porque o espírito ainda é imperfeito.
Se ele tem imperfeição, é lógico que essa imperfeição ela vai se manifestar. Se ela não se manifesta, o espírito não vê as consequências tão ruins daquela imperfeição e não procura se corrigir. Agora, no outro tópico, ele vai falar por que é preciso do escândalo no mundo de prova e expiação. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão da sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para esses obrigações de praticar. Então está querendo dizer assim, não é obrigação do homem praticar o mal, não é obrigação. Ninguém encarna na terra para ser um assassino de ninguém, para prejudicar ninguém. É que a pessoa já traz, o espírito já traz essa má tendência, e porque ele traz essa má tendência, para ser corrigido, às vezes ele não consegue corrigir, ele acaba caindo de novo na tentação. Mas, como o outro que vai receber o golpe, como a Iracema já tinha dito, o golpe dessa má tendência, o outro que vai receber também está em expiação, ele recebe, não injustamente. Então é um momento em que Deus usa o mal para punir o mal. Quando há mudança desse grupo de espíritos, já não há mais a necessidade disso. Aí então, aqueles que começam a se encarnar no planeta, eles já começam a aprender pela vontade própria, pela conscientização. Aí não precisa ter mais a expiação. E esses que estão lá em cima, que não está evoluído, eles podem fluir na terra, né? Porque eu fui num lugar, numa dessa, eles tinham manifestação, eles tinham briga entre eles, esses grupos brigando. Então de lá eles vêm para cá, né? Sim. Existe essa solidariedade, né, dos dois mundos. O que o homem pensa e faz interfere nessas camadas mais próximas, onde ficam os espíritos, e o que eles fazem e pensam interfere aqui, né, também